Louvado seja Deus pela sua vida, amém? Jesus te ama. Você é a coisa mais linda que Jesus tem nesse mundo, amém? Deus morreu para te salvar. Eu quero carinhosamente cumprimentar nossos amigos, internautas, aqueles que nos assistem também pela TV Novo Tempo. Que Deus abençoe você ricamente onde estiver neste momento. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão do Espírito Santo do Senhor, seja contigo e com cada um de nós nesta manhã. Amém? Nós vamos hoje embarcar em um estudo que tem como título Aliança de Amor. É uma série bem curtinha, este sábado e o próximo sábado ali. E esse tema, ele é bastante profundo na sua compreensão daquilo que Deus tem para revelar a nós. E eu preciso que você esteja orando por essa mensagem. Posso contar com a sua oração? Esteja orando para que Deus esteja nos usando, a fim de que nós falemos tão somente aquilo que Deus quer que seja falado. E que Deus me lembre aquilo que precisa ser lembrado. Quando nós falamos, ou quando eu menciono a você a palavra aliança, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Normalmente é casamento, não é isso que você pensou? Aliança tem que ver com casamento, não é verdade? E quando a gente pensa em casamento, nos vem à mente o quê? Algumas palavras como unidade, união, companheirismo, o que mais? Fidelidade, amor, cuidado, não é mesmo? Tudo isso, verdade, muito obrigado. A gente pensa em aliança, pensamos em casamento, e quando a gente pensa em casamento, nós temos ali unidade, companheirismo, amor e relacionamento e tudo isso que vocês estão pensando em, não é verdade? Sabem, queridos, quando nós vamos à Bíblia, nós percebemos que os temas bíblicos, eles têm como um pano de fundo o conceito de uma aliança, como aliança de um casamento, tá bem? Eu quero afirmar com isso o seguinte, que toda a Bíblia, desde o primeiro capítulo até o último capítulo, desde Gênesis 1 até Apocalipse 22, o tema ou o conceito de uma aliança permeia todas as Escrituras. Isso significa que, para nós entendermos melhor a revelação bíblica, nós precisamos entender melhor também o conceito de uma aliança. Porque toda a Bíblia está fundamentada na aliança, ou em uma aliança. Certamente você já abriu a Bíblia e já leu a palavra aliança, e Deus fez uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó, quebraram a minha aliança, como diz em Oséias capítulo 6, versículo 7. Lá no livro de Hebreus nós encontramos a antiga e a nova aliança. Enfim, o que significa isso, essa aliança? E é o que nós queremos estudar nestes dois sábados, este sábado e o próximo sábado ali. Número 1, para nós entendermos o conceito de uma aliança, nós precisamos responder esta pergunta aqui. Quem é Deus? Ok? E esta grande pergunta, por exemplo, nós estamos aqui aos domingos começamos no domingo passado, amanhã novamente estaremos juntos aqui, estudando o tema Mistérios Revelados, e o tema desta série, minissérie, 4 capítulos somente, 4 domingos, amanhã é o segundo episódio dessa série aqui na igreja, Mistérios Revelados sobre os anjos. E eu vi um dos comentários que algum dos nossos amigos que estão ali assistindo esta série dos anjos disseram assim, isso é tudo bobagem, anjos não existem, Deus também não existe, vocês estão perdendo tempo buscando Deus e conhecer alguma coisa de Deus. Quem é Deus? Alguém de vocês conhece uma pessoa, tem um amigo ou um familiar que não crê em Deus, é um ateu, por exemplo? Levante a mão ali. Uau, vários, não é verdade? Existem muitas pessoas que não creem em Deus. E o diabo, ele é um especialista em distorcer o caráter de Deus, é ou não é verdade? E por distorcer o caráter de Deus, o diabo está colocando sobre Deus caracteres dele mesmo, dele próprio.
E as pessoas, muitas delas, não acreditam em Deus, e que não acreditam em Deus, são pessoas muito inteligentes. É ou não é verdade? Aquelas pessoas que você conhece que não creem em Deus, você assim, nossa, são pessoas muito inteligentes, meu amigo é muito inteligente, meu professor na faculdade, e etc, etc. São pessoas normalmente inteligentes. E talvez alguém esteja pensando assim, não, pastor, não pode ser inteligente, porque inteligente é quem acredita em Deus, não quem não crê nele. Mas sabe que a visão distorcida que alguns têm de Deus, elas têm uma certa razão, sabe por quê? Pensem comigo o seguinte, imagine que você não é um cristão adventista do sétimo dia, tá bem? Que você é uma pessoa que tem uma ideia geral acerca de Deus, ok? Você não é alguém que tem estudado profundamente a Bíblia. E como alguém que não tem estudado profundamente a Bíblia, como alguém que acredita em Deus até também, ou que está buscando respostas para a sua vida, você pensa o seguinte, se alguém, notem bem, lembro que você não é um cristão adventista do sétimo dia, tá bem? Agora, vamos fazer de conta, tá bem? Imagine que uma pessoa um jovem, e eu conheci um jovem assim, no meu primeiro ano de ministério, eu fui pastor em Balneário Camboriú, e eu fui pastor de Balneário Camboriú e Camboriú. Em Camboriú tem um dos bairros, que era um dos bairros mais violentos do estado de Santa Catarina. E um dia eu estava em Florianópolis, num concílio de pastores, recebi uma ligação, e era uma irmã da igreja dizendo assim, pastor, o senhor pode vir aqui? Por favor, faleceu o filho de uma amiga minha que eu estou estudando a Bíblia com ela. E eu disse, bom, eu vou sim. Eu saí do encontro de pastores logo depois do almoço e corri para Balneário Camboriú, Florianópolis, a Balneário Camboriú, para fazer o sepultamento desse menino. 19 anos. Sabe o que aconteceu? Ele foi jogar futebol com os seus amigos e de repente um e outro se desentendeu, mas eles eram traficantes de drogas e eles andavam armados. E quando um se desentendeu com o outro no campo de futebol, um xingou o outro, um disse assim, eu vou te matar, e o outro disse, não, eu vou te matar. E eles saíram para pegar os seus revólveres. E quem pegou o revólver primeiro e atirou primeiro venceu. E este levou 3 tiros, um no peito, o outro no ombro e um na cabeça. 19 anos o menino morreu. E continue comigo imaginando essa cena. Você não é um crente adventista do sétimo dia que tem a compreensão que aqueles que estudam a Bíblia têm acerca do estado do homem na morte e para onde ele vai. Mas não sendo uma pessoa que tem essa compreensão, um menino que nasceu em um bairro violento, cujos seus pais eram também violentos e usavam drogas, e ele de repente com 12 anos de idade começou a fumar, e com 13 começou a usar maconha, e com 14 ele começou a traficar, e de repente andou armado e assaltava, e com 19 ele simplesmente, depois de lutas e brigas, leva um tiro na cabeça e morre. Essa criança, esse jovem vai para onde? Vai para o céu ou vai para o inferno? Lembra que você não é, ok? Ele vai para onde? Vai para o inferno. E ele vai fazer o que no inferno? Vai ficar fritando lá quanto tempo? Eternamente, a eternidade. Não é assim que creem muitos evangélicos e outros cristãos. Não é verdade? Vai para o inferno para ficar queimando eternamente. E o Deus do céu, Ele faz do diabo seu gerente no inferno, diz assim, olha, eu estou mandando mais um para você, que fez coisas erradas e ruins nesse mundo, tá bem? Trata bem dele aí, do teu jeito, né? Do jeito do diabo. Tratar bem é quem? Fazer ele sofrer bastante, não é verdade? Só que ele viveu 19 anos nesse mundo. E eu pergunto, há alguma coerência de alguém que viveu 19 anos nesse mundo e fez coisas erradas? Sim, mas ele vai depois para o inferno e fica a eternidade no inferno? Tem coerência nisso, sim ou não? Não, qualquer pessoa que tem pelo menos 2 neurônios pensa assim, isso não tem sentido. E mesmo que você vivesse 70, 80, 100 anos, e você morreu porque fez coisas erradas durante a sua vida, e vai para o inferno para ficar uma eternidade queimando, você vai dizer, isso não faz sentido, não é verdade? Bom, se Deus, notem o que eu estou dizendo, se Deus fosse este Deus, que alguém que viveu uma vida aqui nesse mundo, fez coisas erradas e quando morre vai para o inferno, eu, André Felipe da Costa Flores, preferia que não existisse Deus. Entenderam bem?
E é por isso que pessoas inteligentes, insensatas dizem, eu prefiro que não exista Deus do que exista esse Deus. E o diabo, ele é um artífice em distorcer o caráter de Deus e fazer com que as pessoas pensem que Deus é assim. Será que eu falo para alguém agora que acredita, ou não acredita, melhor dizendo, em Deus, porque você tem ouvido que Deus é esse tipo de Deus? É melhor não crer. Mas o Deus da Bíblia não é esse Deus, amém? O Deus da Bíblia não é esse Deus. E quando nós vamos à Bíblia, nós encontramos algumas revelações acerca de Deus, da divindade. E eu quero compartilhar com vocês somente 3 qualidades ou atributos da divindade nesta manhã. O primeiro atributo da divindade é este que nós encontramos aqui no livro de Jeremias, capítulo 10, versículo 10. Vamos ler juntos? Diz assim: mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Qual é o primeiro atributo da divindade que nós encontramos acerca de Deus aqui neste verso? Que Deus é o quê? Ele é verdadeiro e Ele é eterno. Ou o Deus verdadeiro, Ele é eterno. Isso significa que Deus, Ele é eterno. O que é eterno? Eterno é algo que nunca teve início e jamais vai ter fim. Deus não teve um princípio dele, tudo parte dele. Deus é eterno. O segundo atributo que nós temos aqui da divindade, que eu quero compartilhar com vocês na Bíblia, o segundo atributo que nós temos da divindade é este aqui, que nós encontramos em 1 João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8. O que diz lá? Vamos ler juntos também. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. 3 palavras. Deus é amor. Existe alguma diferença de Deus ser amor ou Deus ser amoroso? O que você acha? Tem diferença ou não tem diferença? Tem diferença. Qual é a diferença? A diferença é a seguinte, que amoroso é um adjetivo que qualifica o ser ou alguma coisa, não é verdade? Deus, a Bíblia diz que Ele é poderoso, a Bíblia diz que Deus, Ele é, o que mais? Misericordioso, mas a Bíblia não tão somente diz que Ele é amoroso, diz que Ele é amor. Enquanto amoroso é um adjetivo que pode qualificar o ser, algo ou alguém, amor é um substantivo que revela aquilo que o ser, algo ou alguém é. Pegaram a ideia ali? Mais ou menos assim. Alguém aqui pode, por exemplo, referir-se ao pai e dizer assim, meu pai é um pai amoroso, minha mãe é uma mãe amorosa, meu esposo é um esposo amoroso, meu filho é amoroso. Mas você não vai dizer, meu pai é amor. Ele tem qualidades de ser amoroso, mas ele não é amor. Faz sentido ou não? Enquanto que eu posso dizer assim, eu sou homem, você, meu querido irmão que está aqui agora conosco, reunido, você é homem, e a Bíblia diz que Deus é o quê? Alô, alô? A Bíblia diz que Deus é o quê? Amor. Deus é amor. Eu sou ser humano, você é ser humano, Deus é amor. Ou seja, a essência do amor não é mero sentimento. E nós atribuímos à palavra amor, muitas vezes, mero sentimento. Nós dizemos assim, por exemplo, eu amo meu cachorro, eu amo quando chega as férias, eu amo macarrão, eu amo pizza. Pastor, para que eu já estou com fome. A gente atribui a palavra amor somente sentimento. Mas amor não é mero sentimento. Amor pode possuir sentimento, mas a essência do amor não é algo, não é alguma coisa, mas é alguém. Quem é a essência do amor? Deus é amor. Amém? E eu posso inverter? Eu posso dizer que o amor é Deus? Notem que o amor é em essência.
Ó, sim ou não? As ordens dos fatores não alteram o produto, não é verdade? Deus é amor, o amor é Deus. Vamos pensar agora aqui o seguinte. Qual foi o primeiro atributo que nós vimos da divindade? Que Deus é o quê, igreja? Eterno. Deus é o verdadeiro Deus e Ele é o nosso Rei eterno. O segundo atributo da divindade que nós estamos vendo é que Deus é o quê? Amor. Se Deus é eterno e Deus é amor, isso significa que o amor é o quê, igreja? O amor é eterno, como é o próprio Deus. Amém? 2 pontos. Primeiro, Deus é eterno. E segundo, Deus é amor eterno. Agora, quando nós pegamos a palavra amor, aquilo que Deus é, porque Ele é amor, Ele revela aquilo que Ele é através de atos, ações. Não é verdade? E assim é o mesmo com todos nós. Nós revelamos quem somos através de escolhas, de atos e de ações. Então imagine que eu tenho aqui uma palavra que é o substantivo amor. Deus é amor. E porque Ele é amor, nós derivamos aqui a palavra, o substantivo, em um verbo, amar, que é o quê? Fazer algo, certo? Ações. Amar. O que seria amar para você? Poderia dizer que o conceito de amar tem que ver com dar, sim ou não? Quem ama dá? Quem ama compartilha? Amar é cuidar, amar é entregar, amar é respeitar, amar é compartilhar, repartir, proteger. Sim ou não? Agora pense. Deus é amor, e porque Ele é amor, Ele ama, e amar Ele, então, dá, entrega, compartilha, se doa, respeita, protege, e tudo que tem que ver com amar. Notem, tudo isso, amar significa algo que você faz em relação a alguém. Porque você doa algo para alguém. Quando você dá algo para alguém. Quando você compartilha algo com alguém. Quando você entrega algo para alguém. Quando você respeita a alguém. Faz sentido ou não? Deus, Ele é eterno. E Deus é o que mais, igreja? Amor eterno. Vamos agora a uma outra análise aqui de pensamento. Imagine que você tem esta linha que representa a eternidade, ok? De um lado a seta aponta para a eternidade no passado, e para o outro lado a seta aponta para a eternidade no futuro. Preste atenção para você não perder a linha de raciocínio, tá bem? E de pensamento. Somente Deus é eterno. Somente Deus nunca teve início e jamais terá fim. Mas este Deus que é eterno, que é amor eterno, em um momento da eternidade, Deus, Ele resolve criar o primeiro ser no universo. Quem foi esse ser que Ele criou? Não sei. A Bíblia não diz. Nós não temos revelação alguma de quem foi esse primeiro ser que Deus criou no universo. Mas eu sei que um dia Ele resolveu criar um ser em todo o universo. Em um momento, num dado momento da eternidade, Deus resolveu criar. Deus criou porque Ele queria se tornar amor, ou Ele criou porque Ele era e é amor? Porque Ele é amor. E quando Ele cria, então Ele quer fazer o quê? Ele quer compartilhar. Ele quer dar, Ele quer entregar, Ele quer repartir, Ele quer cuidar, e etc, etc, etc. Faz sentido ou não? Agora, eu queria que você fosse comigo, preste atenção, deste tempo da eternidade para o passado, ok? Do momento em que Deus criou o primeiro ser, para o passado, ok? E neste tempo da eternidade no passado, quando não existia qualquer ser criado, só existia o Deus eterno e o Deus amor eterno. Estamos juntos até aqui? Existia algum ser criado aqui, nesse tempo da eternidade? Não, só existia Deus, ok?
A pergunta que eu faço é a seguinte: quantos deuses existem? A Bíblia diz que existe somente um Deus. Por exemplo, o livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5 diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é único Senhor. Ele é um único, só um Deus. Um só Deus existe. Ok? Agora, sendo que a Bíblia revela, a revelação especial que a Bíblia revela que existe somente um Deus, e esse Deus é o que mesmo, igreja, diz para mim? Eterno. E ele é o que mais? Amor eterno. Ele é amor, e amar significa o quê? Dar, entregar, compartilhar, repartir, respeitar, etc, etc, etc. É algo que você faz sempre em relação a alguém, certo? Como é que um único Deus pode ser amor eterno, e amar é dar, compartilhar, entregar, repartir, sendo que só existia Ele, um só Deus? Ele vai entregar para quem? Ele vai compartilhar com quem? Ele repartia com quem? Ele se doava para quem? Ele cuidava de quem? Se só existe um Deus. Responde para mim essa pergunta. Não tem ninguém criado, ok? Alguns estão pensando assim: não, pastor, foi por isso que ele criou. Não. A essência dele é amor. E essencialmente, desde a eternidade, ele tem que amar, dar, entregar, compartilhar, entregar, repartir. Isso é algo que você faz em relação a alguém. Sabe o que significa? Só há uma resposta. E a resposta é que este um único Deus, para ele ser eterno e para ele ser amor e amor eterno, ele tinha que ser, no mínimo, duas pessoas. Entenderam bem? No mínimo duas pessoas. Enquanto um ama o outro, se entrega para o outro, reparte com o outro, e etc, etc. E o outro com esse um, não é verdade? Mas a palavra de Deus, a revelação especial, diz que Deus se revela em quantas pessoas? Na pessoa do Pai, na pessoa de quem mais? Do Filho e do Espírito Santo. Imagine comigo, desde esse tempo da eternidade, ok? Quando não existia nenhum ser criado. O Pai, ele faz o quê? Ele ama, ele se entrega para o Filho e para o Espírito Santo. Ele compartilha, ele protege, ele ama. E o Filho, por sua vez, ele ama, protege, compartilha, e etc. O Pai, o Espírito, e o Espírito faz isso com quem? Com o Pai e com o Filho. Desde quando? Desde a eternidade. E o que é que nós temos aqui? Nós temos relacionamento, sim ou não? Nós temos unidade, nós temos união, nós temos companheirismo desde a eternidade. Temos ou não temos? Nós temos uma relação de fidelidade. Como é que a gente chama esse tipo de relação de companheirismo, de unidade? Como é que a gente chama mesmo? Aliança. Isso significa que o nosso Deus, preste atenção, que é eterno, o nosso Deus que é amor eterno, porque Ele é amor eterno, Ele também é uma aliança eterna. Notem o que eu quero dizer com isso. Que o Pai não fez uma aliança com o Filho e com o Espírito. Nem o Filho com o Espírito com o Pai, nem o Espírito com o Filho e com o Pai. Não. Pai, Filho e Espírito Santo, eles são uma aliança coeterna de amor. Amém? Pegaram a ideia, não? Então, assim como o amor não é alguma coisa, assim como o amor não é algo, mas é alguém, a aliança também não é alguma coisa ou algo. A aliança é quem? É o próprio Deus. Deu para entender? Então aqui eu tenho os 3 atributos da divindade que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã. O primeiro atributo é que Deus é o quê, igreja? Diz para mim. Eterno. O segundo atributo é que Deus é o quê, igreja? Diz para mim. Amor eterno. E o terceiro atributo é que Deus é o quê, igreja? Diz para mim. Aliança eterna. Amém? Deus é eterno, Deus é amor eterno, e Deus é uma aliança eterna entre Pai, Filho e Espírito Santo. Podemos avançar? Note, quando Deus resolve criar então, quando Deus resolve criar, o que Ele intenta fazer ao criar? Muito simples.
Ao criar, Deus intenta estender aos seres criados o que? A sua aliança. Isso significa que Deus intenta estender para os seres criados atributos do seu próprio ser. Deu para entender a ideia ou não? Ele cria para compartilhar aquilo que ele mesmo é. Tá bem? E isso nós podemos ver, por exemplo, no relato bíblico da criação. Quando nós abrimos a Bíblia em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, nós vemos que Deus criou o mundo em 6 dias, não é verdade? E no primeiro dia Deus disse, haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. E no segundo dia Deus fez separação nas águas em cima da terra e nas águas que ficavam embaixo da terra. E as águas em cima Deus chamou de firmamento os céus e as águas embaixo mares. E ao terceiro dia Deus fez surgir a porção seca. E da porção seca então brotaram árvores que davam fruto, cuja semente estavam nele, que serviria para alimento. Ao quarto dia Deus então fez surgir o sol, lua e as estrelas. E no E no quinto dia, Deus então criou as aves que habitavam os céus e voavam nos céus e os animais marinhos nas águas. E no sexto dia, Deus criou os animais para habitar a terra e também quem mais? O homem, o ser humano. E depois de haver criado tudo isso, diz a palavra do Senhor o quê? Em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Sede fecundos, disse Deus. Multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. Façam o que mais? Dominai. O que significa essa palavra dominai? É mais ou menos assim. O pai que compra um carro para o filho que completou 18 anos e passou na faculdade. E ele comprou o carro para o filho, ele vai dar o carro de presente para o filho. Não é verdade? E ele entrega a chave do carro de presente para o filho, do carro. E ele está falando agora o que com isso com o filho? Filho, eu estou dando esse carro de presente para você. A partir de agora, você pode sentar no volante e fazer o quê? Ter domínio sobre o veículo que eu estou te dando de presente. Entenderam bem? O que Deus está fazendo? Deus está dando tudo de presente para o homem, está dizendo o quê? Eu te dou agora e você pode ter domínio sobre os peixes, sobre as aves no céu, os animais, etc, etc. E no versículo seguinte, Gênesis 1, 29, Deus diz assim, e disse ainda a Deus, eis que eu vos tenho dado. Deus está fazendo o quê? Está compartilhando atributos do seu próprio ser. Eu estou dando, compartilhando, entregando. Eu estou repartindo, porque eu quero que você seja feliz. E ao Deus fazer isso, Deus ele está também revelando-se numa forma de aliança para o ser humano. E esta aliança é como um contrato, uma sociedade. Só que o curioso é que nesta sociedade do ser humano com Deus, eu pergunto para você, com quantos por cento o ser humano entrou nesse contrato, nessa sociedade? Quantos por cento? Você entrou com o quê? Nada. Você não entrou com nada. Ele te deu tudo, não te deu tudo? Ele te deu a vida, te deu o ar para você respirar, deu a água para você ter vida. Ele te deu o que mais? Ele te deu as frutas nas árvores para a manutenção da vida e etc, etc. Os animais para alegrar e tudo mais. Tudo, domínio sobre tudo. Eu estou te dando tudo. Ele está fazendo um contrato. Só que neste contrato, imaginemos ali que nós temos um contrato de uma aliança. Se nós fazemos uma sociedade entre nós, ok? Imagine que nós temos ali um contrato, eu sou sócio de você, você meu sócio, então nós temos lá o seguinte, pelo presente instrumento, então doravante, o senhor André, residente na rua tal, casado, do CPF tal, papapá, em comum acordo com a outra parte, fulano de tal, etc, 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 e redigem um contrato ali, não é verdade? Só que se eu quebrar alguma das cláusulas do contrato, você fica desobrigado de cumprir com as tuas. É ou não é assim? E o contrário é a mesma coisa. Se você quebrar com a cláusula do contrato, eu fico desobrigado de cumprir a minha. Quebrou o contrato. Não é assim? E com Deus como é que é? Imagine que Deus chama esse contrato de aliança, Ele escreveu onde? Nas tábuas. Como é que chama essas tábuas? Tábuas do quê? Da aliança.
E as tábuas da aliança, Deus ordenou que elas fossem depositadas onde? Como é que chamava aquela arca? A Arca da Aliança. As tábuas da aliança deveriam ser colocadas dentro de onde? Da Arca da Aliança. E quando você vê aquilo que Deus escreveu com o seu próprio dedo nas tábuas da aliança, Ele diz ali: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome de Deus em vão, lembra-te do dia do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o sábado é o sétimo dia, o sábado do Senhor teu Deus, nele não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Por quê? Em 6 dias fez o Senhor o quê? Os céus, a terra e o mar e tudo o que neles há. E no 7º dia Ele terminou, diz a Bíblia, Gênesis 2, versículo 1 a 3, Ele terminou, Ele descansou, Ele abençoou e Ele santificou. E aí Ele continua, redigindo esse contrato da aliança, as tábuas da aliança, dizendo o quê? 5º parágrafo, artigo, não sei como é que chamam ali aqueles que são de leis, não é verdade? Ou 5ª lei, diz o quê? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. 6º, não matarás. 7º, não adulterarás. 8º, não furtarás. 9º, não dirás falso testemunho. E o 10º, não cobiçarás. Note, preste atenção, se eu for pegar o código da aliança, o contrato da aliança, resumir o contrato da aliança em 2 palavras, que palavras seriam estas? Mestre, um dia perguntaram para Jesus, Mateus capítulo 22, Mestre, quais são os 2 grandes mandamentos da lei? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se eu for resumir o código da aliança em 2 preceitos, quais são eles? Número 1, amor a Deus. Número 2, amor ao próximo. Note que lá em Mateus capítulo 22, versículo 36 em diante, não está dizendo que esses 2 preceitos substituem toda a lei e os profetas. Está dizendo que deles dependem toda a lei. Porque toda a lei, em 2 preceitos, significa o amor do homem para com Deus e o amor do homem para com quem? Com o seu próximo. E se eu fosse resumir esses 10 preceitos não em 2, mas em um só? Qual seria a palavra? Qual seria a palavra? Amor. Amor. Só que amor é alguma coisa? Amor é algo? Amor é uma pessoa. E quem é amor? Vocês estão vendo que no código, no contrato da aliança, Deus está estendendo aos seres criados atributos daquilo que Ele o quê? Que Ele é do seu próprio ser. Quando Moisés sobe no monte, e Deus então, depois de haver declarado a lei, Deus escreve com o seu próprio dedo em tábuas de pedra, e de repente Deus chega para ele, isto está em Gênesis capítulo 32, ele diz assim, olha Moisés, desce depressa porque o povo lá se desviou e eles estão transgredindo a minha aliança, o meu contrato que eu proclamei no monte, em Gênesis 20, eu estou indo para Gênesis 32 agora. E então Moisés está descendo com as 2 tábuas da aliança e acontece o quê? Quando ele vê que o povo fez um bezerro de ouro, está quebrando a aliança, o contrato foi quebrado, o que ele faz com a lei? Lança e ela quebra por completo. Seria a mesma coisa que fazer o quê com um contrato? Rasgou o contrato. Quebrou o contrato. Faz sentido ou não? E esse é o símbolo daquilo que Moisés está fazendo. Ele está quebrando as tábuas. É como se o contrato estivesse sendo rasgado ou quebrado. Vamos avançar. Quando Deus faz uma aliança eterna com os seres humanos, e neste contrato de aliança, nós temos de um lado a parte de Deus, da aliança, e do outro lado nós temos a parte que cabe a quem? Ao ser humano, ao homem, certo? Pense comigo o seguinte, qual é a parte que cabe a Deus nesse contrato? Bom, pelo presente instrumento particular, de etc e tal, nós temos aqui de um lado o Senhor Jeová Deus, Criador dos céus e da terra, residente e domiciliado nos mais altos céus, não é verdade? Doravante, denominado como sendo quem?
Criador, Todo-Poderoso, tem justo e acertado entre as partes o seguinte: a Ele cabe fazer o quê? A Deus cabe fazer o quê? Qual é a parte de Deus nesse contrato? Pegaram a ideia? A parte de Deus qual é? É dar, entregar, compartilhar, repartir, não é? Isso significa o quê? Amar. Aquilo que Ele é. Essa é a parte de quem? De Deus. E qual seria então a parte do ser humano nesse contrato de aliança? Vou pegar como exemplo para vocês Abrão. Antes de ser Abraão. Abrão. Gênesis 12. Deus pega lá em Gênesis 12, versículo 1, diz o quê? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar, e eu vou o quê? Versículo 2 a 3. E de ti eu farei uma grande nação. Deus diz o que mais? E eu te abençoarei. Ele diz o que mais? E eu te engrandecerei. Ele diz o que mais? Sê tu uma bênção. E eu vou abençoar aqueles que te abençoarem. E eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. E em ti, em tua família, a partir de ti serão benditas todas as famílias da terra. O que Deus está fazendo aqui com Abraão? Eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo outro, e eu vou te fazer isso, eu vou fazer aquilo com outro, eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar. Sê tu uma bênção. Qual foi a resposta de Abraão? Diz a Bíblia no versículo seguinte: partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e ele foi. O que significa isso? Qual é a parte do homem? Aceitar. Eu vou te dar isso, eu te dar aquilo outro, eu vou te dar mais e 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 mais. Eu vou te dar tudo isso. E Abraão olha para Deus assim: uau, que bênção! Obrigado, Senhor. E ele partiu e foi. Amém? A parte do ser humano Deus está dando, a do ser humano é qual? Então somente aceitar, que mais? Obrigado, Senhor, graças te dou por tudo que o Senhor tem me dado. E que mais? Faz aí parte também cuidar, sim ou não? Sim. Quem de vocês já entregou para alguém um presente e essa pessoa que você entregou o presente não estava nem aí pelo presente que você deu para ele ou para ela? Já aconteceu isso? Com quem já aconteceu isso, não dá uma dor no coração, não? Dá ou não dá? Deus está dando para nós um lindo presente, maravilhoso, e Deus assim: agora cuida disso que eu vou te dar. E por último, eu diria que seria reconhecer. Reconhecer o quê? Que tudo pertence a quem? A Deus. Amém? Tudo pertence a Deus. Nesse contrato, Deus entrou com quantos por cento? 100. E você e eu, como seres humanos criados, entramos com quantos por cento? 0. Estava fazendo essa mensagem esses dias no grupo do escritório da associação. E aí lá temos um advogado, doutor Rodrigo, disse: pastor, isso aí é um contrato de adesão, então. Aqueles que são de leis entendem bem o que eu estou falando. É um contrato de adesão, porque a gente só entra ali no barco junto, não é verdade? Sabe o que isso significa, queridos? Se nós devemos aceitar, agradecer, cuidar, reconhecer que quantas coisas? Tudo vem de Deus. Nós chegamos à essência do que é ser um autêntico filho de Deus. Você quer ser um autêntico filho de Deus, sim ou não? Amém? Sabe que a essência de um autêntico filho de Deus é aquele que reconhece que, número 1, diz para mim, igreja, tudo o que ele é, o autêntico filho de Deus, ele diz que tudo o que ele é, que mais, igreja? Diz para mim. Tudo o que ele tem, e que mais? Tudo o que ele faz, vem de quem? Vem de Deus. Tudo o que ele tem, tudo o que ele é, tudo o que ele tem, tudo o que ele faz, vem de quem? Vem de Deus. Vamos repetir esses 3 pontos juntos? Tudo o que ele, tudo o que ele, tudo o que ele, vem de quem? Vem de Deus. Você pode dizer amém? Pergunto. Tudo o que você é, vem de Deus? Tudo que você tem, vem de Deus? Tudo que você faz. No livro Patriarcas e Profetas, Ellen White, ela diz essas palavras que são extraordinárias para mim. Todas, ela diz.
Todas as boas qualidades que os homens possuem são dom de quem? Quantas qualidades? Todas as boas qualidades que o homem possui são dons de Deus. Suas boas ações são realizadas pela graça de Deus mediante quem? Jesus. Visto que tudo devem a Deus, a glória do que quer que sejam ou façam, estão vendo? Tudo que é, tudo que tem, tudo que faz, devem a quem? A Ele, porque a Ele tão somente pertence, e não são senão instrumentos nas mãos de Deus. Instrumento nas mãos de Deus. Nunca digam assim, o pastor pregou, lindo sermão. Não. Deus abençoou e usou o pastor. Ou Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus fez. Toda honra, glória e louvor seja dado a quem? Ao Senhor. Amém? Não, mas a gente diz assim, eu fiz isso, eu vou construir maiores celeiros. E aí eu vou guardar tudo nos meus celeiros. E então eu vou sentar e vou gozar a vida. Alegra, goze a vida que... Escuta, eu vou tomar a tua vida hoje. O que você tem? Para quem será? O que você tem? O que você tem se Deus tomasse a tua vida hoje? Nesse exato momento. Para quem seria? Para quem seria? Somente, note, somente aqueles que se tornarão coobreiros com Cristo, somente aqueles que dirão, Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu sou é teu, Senhor. Somente esses serão reconhecidos como filhos e filhas de Deus. Você quer ser reconhecido como filho e filha de Deus, sim ou não? Para que isso aconteça, você deve reconhecer, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, tudo que eu tenho, tudo, absolutamente tudo é teu. O que você tem hoje, para quem seria? Aí eu pergunto, se tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho, tudo o que eu faço vem de Deus, amém, glória a Deus. Agora, se não vem de Deus, vem de quem? Se não vem de Deus, vem de quem? Vamos, responde para mim. Alguns falaram do diabo. Porque ninguém pode servir a dois senhores, é ou não é? Jesus disse isso, não eu. Ou você vai amar um e aborrecer o outro, ou você vai aborrecer ao outro e amar esse um. Não tem como dois. Ou nós somos decididos seguidores de Cristo, diz Ellen White no livro Grande Conflito, página 508. Todos os que não são decididos seguidores de Cristo, eles são servos do demônio, servos de Satanás. No coração não regenerado, há amor ao pecado e disposição para acariciá-lo. E fazer o que mais? Fazer o que mais? Desculpá-lo. Desculpar o pecado. Sabe qual é a frase mais tenebrosa que existe em nossos dias? Nada a ver. Nada a ver, não. Nada a ver, pastor, nada a ver. Ou nós somos um decidido seguidor de Cristo, nos tornamos decididos seguidores de Cristo, ou nós somos servos do demônio. Aí você consegue lembrar um pouquinho daquilo que nós temos estudado nesses dias que Deus tem permitido eu compartilhar a palavra do Senhor aqui com você? Aqueles que têm um coração dividido, eles são cristãos naturais? Sim ou não? Lembra ali? Os que têm um coração dividido são cristãos naturais? Eles são cristãos espirituais. Eles são o quê? Carnais. Mornos. O autêntico Filho de Deus é aquele que reconhece que, número 1, diz para a minha igreja, tudo que ele é, número 2, tudo que ele tem, número 3, vem de quem? Vem de Deus. De quem é a roupa que você está vestindo?
Mas pode ser que seja do Deus deste mundo? Sim ou não? E o carro que você veio para a igreja? É de quem? Pedrão, de quem é aquele carro? Amém? Tem que compartilhar com um amigo, então. É brincadeira, né, Pedro? Sabe que... Vou contar uma historinha para vocês. Desde que eu sou criança, desde que eu era criança, não sou mais, desde que eu era criança, Deus colocou assim do lado da minha casa um vizinho que cuidava muito do carro. Mas estava lá, todo final de semana, seu Oscar, na variante 2 dele. Eu era criança. E o Dietmar, o Dida, né, meu amigo da infância, estava lá lavando o carro do pai, passando pretinho no pneu. E eu não estava aí muito, eu lavava o carro do pai porque o pai deixava tirar o carro da garagem, né? E olhe lá, né? E aí, quando eu me tornei mais jovenzinho, eu tive o meu primeiro carro e eu nunca fui tão cuidadoso com carro, essas coisas, nunca fui. E carro era para me servir, não eu servir o carro. E Deus colocava sempre um vizinho que lavava e cuidava do carro. E esfregava o carro e aspirava o carro e aquele negócio todo. Eu olhava e dizia assim, mas é um bobo mesmo. O carro não é para eu servir o carro é para servir a quem? A mim. E quando o carro estragou, eu troco por outro. E outro, e outro, e outro. E assim foi, o meu pai entrava no carro assim, meu pai está me assistindo aí agora, Deus te abençoe, pai. Ele falou que estaria assistindo hoje, né? Meu pai mora no sítio e eles ficaram ilhados hoje, por causa da chuva, a pontezinha lá fica coberta. Aí o pai diz assim, filho, cuida desse teu carro, filha, cuida desse teu carro, filho. Até que eu entendi um dia, e não faz muito tempo, eu falo isso com vergonha. Eu falo isso com vergonha. Eu entendi que o carro não era meu. Que o carro era de quem? De Deus. E Deus me deu o carro. Disse assim, domina, filhão, está aqui contigo, para ti, cuida dele. E quando eu entendi isso, de repente, Deus me deu um carro que eu gostava do carro. Eu sonhava com aquele carro, minha esposa dizia assim, André, toca teu carro, compra outro carro. Eu disse assim, eu não posso. De repente, Deus me deu o carro. E aí agora eu comecei a ser o vizinho chato ali. Aspirando o carro, passando pretinho no pneu na sexta-feira, ali com a cerinha, né, para tirar o risquinho. Disse assim, ó pai, obrigado, eu vou cuidar bem do carro que o Senhor me tem dado. E um dia bateram atrás do carro, ano passado, no para-choque, só deu uma amassadinha, disse assim, ai, bateram no carro do meu melhor amigo, do meu pai do céu. Faz diferença isso ou não faz? Faz ou não faz? Faz. Lógico que faz. Se eu perguntasse para você nesta hora o seguinte, qual é o maior presente que Deus te tem dado? É um presente que você tem, e porque você tem este presente, você tem todos os outros que Deus pode estar te dando. Que presente é esse? Sem esse você não tem nenhum outro. É a vida, não é verdade? Para que você tenha vida, Deus tem te dado um corpo, não é verdade? Como é que você tem cuidado desse corpo que Deus tem te dado? Por isso que na Bíblia diz assim, cuidem do corpo de vocês, que é templo do Espírito Santo. Deus quer habitar em vocês. Mas como é que Deus vai habitar em mim se eu não cuido nem daquilo que Ele me dá? O meu corpo. E eu fico jogando para dentro de mim aquilo que os meus desejos buscam. Não é a minha necessidade, são os meus desejos. Não estou nem aí. O corpo é meu, a vida é minha, eu faço com ela o que eu quiser. O carro é meu, eu comprei com o meu dinheiro, eu faço com ele o que eu quiser. É assim? Não! Você serve ou a Deus do céu ou ao Deus deste mundo. E aqueles que servirem e servem ao Deus deste mundo vão perecer e aqui eternamente ficarão mortos. Não é verdade? Aí eu pergunto para você,
a gente vai à mesa sentar para comer, né? Vamos almoçar, vamos comer. Daqui a pouco nós vamos almoçar. Aí você senta ali à mesa para o almoço e você olha assim, vamos agradecer o alimento, vamos pedir a Deus a bênção. Senhor Deus, abençoe esse alimento que o Senhor nos dá hoje. Espera aí, Senhor, eu acho que eu tenho que pedir perdão. Às vezes é mais fácil você pedir perdão pelo que vai comer antes de comer do que pedir para Deus abençoar, não é verdade? Porque como é que Deus vai abençoar algo assim que vai corroer o teu estômago e o teu cérebro? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não? Você toma um líquidozão ali cheio de borbulhando, não vou nem dizer a cor dele, que é preto. Ah, desculpa. E aí você joga para dentro e vai corroer o teu estômago, o teu cérebro vai fritar tudo ali dentro. Diz assim, oh Senhor, obrigado. Você pode até agradecer a Deus, mas não é o Deus do céu, é o Deus de onde? Deste mundo. Tem gente que está indo para trás no banco ainda. E eu te pergunto o seguinte, eu precisaria pedir para Deus abençoar o alimento ou o alimento já é uma bênção? O alimento é uma bênção, devia sentar à mesa assim, graças te dou, Senhor, por esse alimento maravilhoso, gostoso que o Senhor está me dando. Amém! Oh, que delícia! Agora, se não é Deus quem está te dando, pede misericórdia. Pede para Deus, Senhor, tira de mim o gosto dessa porcaria. Muda o meu coração. É ou não é verdade? Sejamos sensatos com Deus. Qual é o segundo grande presente que Deus te dá? Maior deles depois da tua vida, do teu corpo? Quem é que vai dizer para mim certo? Família? Qual é? Hã? Eu vou te dizer o seguinte. É a tua esposa. Pode olhar para o lado e dar um beijinho nela e dizer, você é o presente de Deus para mim. Olha que gostoso, hein? A minha está longe, senão eu aproveitava agora também. A esposa é o maior presente que Deus te dá depois da vida. Por quê? A Bíblia diz, não eu, diz que Deus soprou nas narinas de Adão um fôlego de vida, ele se tornou um ser vivente. Foi ou não foi? E depois ele tirou dele uma costela e transformou ela em uma mulher. Foi ou não foi? E quando ele despertou, ele olha para ela e... Meu Deus! Já estava bom demais, agora ficou melhor? Essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Abraçou e beijou. Foi ou não foi? Quem é que foi criado primeiro? O homem ou a mulher? O homem, depois criou a mulher. E Deus, que é amor, e amar significa o quê? Dar, compartilhar, entregar, repartir. Ele criou Eva para ela ser um maior presente para ele, para o homem. Diga amém, homem. Amém. Alguns quiserem pensar, pastor, o senhor está falando isso que o senhor não sabe o presente de grego que eu ganhei. Abre a Bíblia comigo. Abre lá, amigão. Homens e mulheres, abram a Bíblia comigo agora. Efésios 5. Efésios 5. Efésios 5. Estamos juntos ali? Efésios 5. Olha o que diz lá. Deus é amor, Deus é bom demais. Estamos juntos? Todos abriram? Você que está nos assistindo também abriu Efésios 5? Versículo 22. As irmãs leem para mim agora. Vamos lá. 1, 2, 3. Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Digam amém. Só os homens disseram amém? As mulheres não gostam desse versículo. Fala sério, é ou não é? Assim. Aí o homem gosta, diz assim, tá vendo? Eu sou. Você tem que ser submisso a mim, tá vendo? É. As mulheres não gostam. Mas olha o que diz o versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher. Assim como também Cristo é o cabeça da, sendo este mesmo o quê? Salvador. Assim como Jesus salvou a igreja, o marido deve salvar quem? A sua esposa.
A que ponto Jesus chegou para salvar a igreja? Até que ponto ele chegou? Até a morte de cruz. E o versículo seguinte, versículo 25, diz assim: maridos. Quantos aqui são maridos? Levante a mão. É para nós, hein? Como diz a juventude, é nós. Agora, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Jesus ganhou uma igreja, uma mulher, e ela foi um presente de igreja ou não foi? A igreja amou Jesus? A igreja respeitou Jesus? A igreja foi submissa a Jesus? Sim ou não? Não, não, não. A igreja cuspiu em Jesus, bateu em Jesus, bufeteou Jesus, ensanguentou-o por completo e pá, pregou ele na cruz do Calvário. E ele lá da cruz disse: Pai, perdoa a igreja, porque ela não sabe o que está fazendo. Deus chamou-nos, maridos, homens, para nós sermos para nossa esposa quem? Jesus para ela. E continua a Bíblia dizendo: para que a santificasse, versículo 26, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também maridos devem amar sua esposa, como também ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Amém? Pergunto, irmãs, quem de vocês teria dificuldade a ser completamente submissa ao esposo que é o próprio Jesus para você? Teria dificuldade? Você olha para o seu esposo, você não vê o seu esposo. Você vê no olhar dele o olhar de Jesus. Você vê nas palavras dele as palavras de Jesus. Você vê nos gestos e ações dele, gestos e ações de quem? De Jesus, não é ele. Não cutuca ele agora. Algumas cutucaram e falam assim: está vendo? Não, não, não. E a mulher Deus fez para ser uma auxiliadora. E ao invés de você cutucar e dizer assim: está vendo? Agora olha o que o pastor está falando. Você não é Jesus para mim. Você como auxiliadora deve entender que Ele não tem condições de por natureza ser Jesus para você. Impossível. Então você como auxiliadora todos os dias deve orar, entregar nas mãos de Deus o seu esposo e dizer: Senhor Deus, toma meu marido. Faça dele Jesus para mim. Que o teu Espírito habite nele. Ore, ore, ore. Interceda, interceda, interceda. E Deus vai fazer o que você não vai fazer e nunca poderá, porque você não pode mudar o coração dele nem de ninguém. Mas Deus pode. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Eu pergunto para você: nós fazemos aliança com Deus? Não, nós não fazemos nenhuma aliança com Deus. Ou nós aceitamos, ou nós rejeitamos o quê? A aliança que Ele propõe a nós. E esta aliança é uma aliança de amor. E eu queria convidar a minha igreja nessa manhã, e você que está nos assistindo também, a aceitar esta aliança de Deus. E comigo dizer assim: Senhor, eu quero ser um cristão espiritual, um filho autêntico dos céus. E eu quero dedicar a Ti tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho e tudo o que eu faço. Isso tudo eu devo a Ti. E se não vem de Deus, você vai para casa, se ajoelha e diz: Senhor, ajuda-me a eliminar isso da minha vida. Ok? Tira da tua casa aquilo que te afasta de Deus. Corta, corta, corta. A Bíblia diz, não eu. Tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Corta, vai para o teu celular. E aquilo que não vem de Deus, se isso daqui tem sido um instrumento do inferno e do Deus desse mundo para destruir a tua vida, teu caráter, teu ser, teu tudo, deleta teu computador, deleta da tua videoteca, deleta da tua televisão, deleta em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Você gostaria de ficar em pé nesse momento e fazer essa resolução com Deus junto comigo? Dizer: Senhor, tudo o que eu sou. Levante-se você que está agora assistindo, levante-se na frente da televisão, você que tem sofrido com as suas adicções, com os seus... Levante-se diante do Senhor
e faça essa oração a Deus. Não para mim. Não para mim, para Ele. Fale você e o Senhor agora. Diga: Senhor, tudo, eu quero ser um cristão espiritual e eu quero dedicar tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho, tudo o que eu faço eu quero dedicar a Ti, porque Tu és o meu Deus e contigo eu quero morar eternamente. Amém? É esse o seu desejo? Feche os teus olhos e faça essa oração silenciosa agora diante do Senhor, entregando tudo o que você tem e faz a Ele. Senhor Deus, aceita-nos, Pai, salva-nos, tira de nós, Senhor Deus, essas coisas que nos afastam de Ti e transforma-nos dia a dia à semelhança do caráter de Cristo Jesus. É o que eu te peço, Pai, é o que nós te pedimos, todos juntos, em nome dEle, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Deus te abençoe e te guarde.